Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Iniciando mais uma semana com as nossas pérolas de sabedoria. Essa semana vamos continuar falando sobre a questão da rejeição. E essa parte dessa semana vai te ajudar a entender esta questão e você, eu tenho certeza, você vai ser poderosamente abençoado. Lembrando que nós temos também, eu tenho feito de segunda a sexta-feira, às 18 horas, uma live Negócios com Deus, exclusivamente no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Então, se você tem Instagram, segue a gente, Agindo Deus, quem impedirá no Instagram, tá bom? Muito bem, vamos entrar direto ao nosso assunto. Então, nós estamos falando sobre a questão da rejeição. E para tudo tem uma solução, para tudo nós conseguimos encontrar a cura, principalmente quando nós confiamos em Deus e cremos que Ele pode agir, Ele pode curar as feridas da alma, Deus pode. E é interessante nós também aprendermos a responder apropriadamente à rejeição, porque é um processo que muitas vezes leva muito tempo para resolver esta questão. Porque é o seguinte, gente, quando somos novos convertidos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos chama de meninos, não é? E como meninos, não lidamos com a rejeição com maturidade. Então, Deus nos desafia a crescer em respostas espirituais e maduras. E esse processo de crescimento, ele é medido não simplesmente em meses, mas em anos. Os meninos, geralmente, mais feridos por rejeição, né? Então, os meninos são geralmente mais feridos por rejeição. Os meninos que eu estou falando aqui é no sentido de um novo convertido, né? Que a Bíblia chama de meninos, né? Olha só que interessante, Jesus estava se referindo a isso aqui, ó, em Lucas 17, 1 e 2. Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe atassem ao pescoço uma mó de atofona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então aqui os pequenos ou os meninos não têm as ferramentas para lidar com a rejeição da maneira correta. Então leva anos para alguns meninos chegarem a um acordo com a rejeição que sofreram. Da mesma forma, como meninos espirituais, bem entendido, né? Como meninos espirituais, pode nos levar anos para abraçarmos completamente todas as verdades nesta área. Embora esteja vendo algumas coisas, aprendendo mais e mais como responder a uma rejeição, nós continuamos sempre aprendendo. A verdade é essa, a gente vive aprendendo. O importante, querido e querido ouvinte, que você cresça na fé, você desenvolva e venha tendo maturidade espiritual. Isso é com o tempo. Espero então continuar aprendendo por muitos anos e ajudar você aqui que nos acompanha a ser curado, ser abençoado com os nossos ensinamentos aqui. Então é interessante o seguinte, que a rejeição pode ser vista como um presente de Deus. Porque veja bem, maturidade cristã não é algo que você conquista de um dia para o outro, mas é um processo vitalício. Por isso então que a rejeição dos homens tem sido a ferramenta que Deus tem usado para ajudar muitas pessoas a verem sua falência espiritual, guiando-as aos pés da cruz.
em total arrependimento e fé. Nesses casos, agradeça a Deus pela rejeição. Se permitirmos, a rejeição pode nos levar ao lugar de encontro com Deus. Tome como exemplo aqui a história de um peixe que foi rejeitado pelo pescador. O pescador o jogou de volta na água porque ele era muito pequeno. O peixe se sentiu muito rejeitado, especialmente pelo fato que seu irmão mais velho estava no interior do barco, totalmente aceito pelo pescador. O que aquele pequeno peixe não percebia é que a rejeição era uma bênção. Da mesma forma, a rejeição de outros pode ser uma bênção se permitirmos que ela nos conduza à verdade e à liberdade do reino. As simples verdades que estamos abordando aqui têm o potencial, através do poder do Espírito Santo, de ajudar a redimir as feridas de rejeições do passado em pérolas de bênção do reino. Eu tenho falado aqui que este momento para nós tem sido as nossas pérolas de sabedoria. E a pérola é algo muito importante. Agora, vamos analisar alguns princípios envolvidos em responder à rejeição de maneira redentiva. A fonte da cura. Qual é a fonte da cura? Jesus chamou a rejeição de provação. Nos últimos dias do seu ministério, do ministério de Jesus na terra, ele disse aos seus discípulos: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas 22, 28. Temos a tendência de olharmos para os 3 anos de ministério de Jesus como incrivelmente empolgante, tremendamente inspirador. Jesus, entretanto, o chamou de provações. Aqui temos uma forma peculiar de como ele percebia sua caminhada na terra. Para Jesus, foram 3 anos de dores. A principal fonte de sua dor era a incessante rejeição que ele enfrentava de seus detratores. Jesus disse que rejeição é uma provação, uma vergonha para a alma. Porém, mesmo que Jesus tenha sentido as dores da rejeição, sua alma nunca foi ferida por estas dores. Ele nunca foi amargurado ou ofendido por elas. Ele descobriu uma maneira de processar a rejeição, então ela o espetava, mas não o feria. Eu disse semana passada, e estamos falando o mesmo tema, sobre rejeição, e a rejeição dói, mas não precisa ferir. É dolorida, mas não tem que penetrar o coração. A rejeição sempre vai dar uma ferroada, mas há um bálsamo de cura. Ela é a afeição incomparável que o Pai derrama sobre seus filhos. Não importa a fonte da rejeição, nem a natureza da rejeição. Eu tenho uma fonte interna de aceitação que flui do coração do Pai para mim. Ele me aceita quando outros me rejeitam. O Pai aqui, estou me referindo a Deus. Ele me aceita com verruga e tudo. Ou seja, ele me aceita mesmo quando eu erro. Ele aqui, Deus, me aceita mesmo quando eu peco. Ele me aceita independente da minha atuação espiritual. Ele me aceita baseado na obra completa da cruz de Cristo e de seu sangue derramado. Eu sou tão aceito pelo céu quanto o próprio Filho de Deus. Quando essa aceitação está lavando o interior da minha alma, nenhum nível de rejeição externa
pode me ferir. Estou sendo constantemente curado pelas eternas afeições do Criador do Universo, que por acaso também é Deus, o meu Pai. Quando somos picados pela rejeição, precisamos aprender a nos retirar ao lugar secreto, para sermos renovados e limpos nas afeições do nosso amoroso Pai Celestial, a fonte da cura. Então, meu querido e minha querida ouvinte, a rejeição é uma provação, mas a aceitação do Pai é um bálsamo de cura. Outra coisa importante nesta área é a questão do perdão. Um dos primeiros passos para ser curado das destruições da rejeição é estendendo completo perdão para aqueles que nos fizeram mal. Guarde isso aqui, é muito importante. Hoje tem muita gente no meio do povo de Deus ferido, machucado, porque eles não querem liberar perdão. E com isso a situação vai piorando. Então, há muita coisa para se dizer sobre perdão. E não há, dentro dos propósitos desta palavra, desse ensinamento dessa semana, não há dentro disso tudo desenvolver toda essa verdade. É algo complexo de certa forma, mas entenda uma coisa: Jesus exemplificou o perdão verdadeiro quando, na sua crucificação, ele orou. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes sobre elas. Lucas 23, 34. Pensando aqui, um pensamento. Foi fácil para Jesus perdoar seus crucificadores, porque eles eram apenas soldados seguindo ordens. Mas um olhar mais atento me dá aqui uma perspectiva diferente. Uma leitura cuidadosa do julgamento e crucificação de Jesus revela que os soldados foram muito mais além do dever que ditava ali para infligir dor e escárnio em nosso Senhor. Eles puseram uma coroa de espinhos nele, cravaram os espinhos em sua testa com um cajado, vestiram-no de púrpura, a cor da realeza, debocharam dele e bateram nele repetidamente. Esses soldados romanos odiaram sua convocação militar em Jerusalém. Lidar com os judeus era sempre uma confusão. E pelo que parece, eles expressaram suas raivosas frustrações em cima daquele jovem judeu que parecia ter um complexo messiânico. Os soldados ultrapassaram em muito suas ordens em maliciosamente violar Jesus. E mesmo assim, Jesus, os perdoou. Mas Jesus não meramente os perdoou, ele deu um passo a mais. Ele disse: Pai, eu não apenas os perdoo, mas eu estou te pedindo que o Senhor os perdoe também. Amanhã eu quero continuar mais um episódio sobre rejeição. Quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio, pelo nosso podcast, mais uma semana de ensinamento, para que aqueles que ouvem sejam abençoados, pessoas que ainda estão feridas pela rejeição. Espero, Deus, que hoje, durante essa semana, sejam curados com essas pérolas. Assim nós declaramos para você um dia de vitória, de cura, de restauração, de bênçãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.